um discurso bastante breve, apenas para registrar que hoje protocolei requerimento para, novamente, a CPMI de 8 de janeiro deliberar sobre a oitiva do general Gonçalves Dias. E faço isso sem qualquer antecipação de juízo de responsabilidade do general sobre aqueles acontecimentos. Eu tenho dito e repetido que os invasores, as pessoas que praticaram atos de violência, depredaram, têm que ser punidos na medida de suas responsabilidades. É um ataque aos prédios públicos, esse vandalismo tem que ser repudiado, mas nós precisamos esclarecer todas as circunstâncias que envolvem a data de 8 de janeiro e especialmente verificar por que falharam os serviços de segurança mais gerais daquela data, em relação principalmente ao Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal, especialmente o Palácio do Planalto, porque tinha condições de mobilizar as forças de segurança necessárias para que o fato não acontecesse. Do outro lado, conforme foi revelado recentemente pelo nosso amigo senador Esperidião Amin, a respeito de possíveis adulterações de comunicações feitas pela ABIN, a comissão a SECAI aqui do Congresso Nacional. Então esse é um fato que tem que ser apurado em toda a sua inteireza, para que nós tenhamos as explicações necessárias do governo sobre o que aconteceu. E aí a CPMI tem que cumprir o seu papel. E o papel tem que ser de uma investigação que não vise proteger nenhum dos lados, na qual possam ser apuradas todas as responsabilidades. Então eu reapresentei esse requerimento para a oitiva do general Gonçalves Dias, conversei com o presidente da CPMI sobre a necessidade desse tema ser reavaliado e vamos aguardar, evidentemente, a próxima sessão da comissão. Além da ausência das forças de segurança, além dos documentos que talvez tenham sido adulterados, ou pelo menos é inequívoco que foram modificados, foi revelado hoje pela Folha de São Paulo. Além disso, temos os vídeos, que precisamos esclarecer o comportamento ali do general, e aqui não faço, mais uma vez, repito, adiantando o juízo de culpa. Eventualmente podem ter esclarecimentos razoáveis sobre esses fatos, mas nós precisamos ouvi-los. Não podemos fazer como uma avestruz e colocar a cabeça embaixo da terra, ignorando as responsabilidades que envolvem o mandato parlamentar, quando se debruça de um fato de tamanha gravidade que foi esse 8 de janeiro. Então temos que apurar todos os fatos em toda a sua inteireza. Por isso, senador Esperidião, no dia da comissão, na terça-feira passada, quando foi proposto que se aprovassem todos os requerimentos de pedido de informações, eu me posicionei favoravelmente. E vi que essa, inclusive, também tinha sido a posição de vários dos meus pares, e igualmente a sugestão do presidente da comissão. Vamos apurar tudo. Depois nós avaliamos as eventuais responsabilidades. Mas não podemos ter medo dos fatos, não podemos ter medo das informações, não podemos ter medo da verdade. Tem um famoso ditado, que os fatos são coisas teimosas e que os documentos gritam. Vamos reunir esses elementos para daí formar os nossos juízos de convicção, sem antecipar a responsabilidade ou culpa de quem quer que seja. Mas nós não vamos cumprir esse segundo objetivo com a correção e com a integridade que a sociedade demanda de nós, se nós simplesmente fecharmos os olhos e sequer produzamos essas provas, esses documentos. Com a anuência do presidente, quero ser muito breve e me congratular com a sua iniciativa e dizer o seguinte:
repetindo o que falei ontem no final dos trabalhos, final melancólico dos trabalhos de ontem da CPMI. Esconder a verdade é mais ou menos como tentar esconder um cadáver. Daqui a pouco sai um filete de sangue, um braço empurra a porta do armário. Isso já aconteceu quando o governo era contra a CPMI. Foi a matéria publicada pela TV CNN que fez o governo mudar de ideia. E ontem, ao negar o convite ou convocação ao ex-ministro do GSI, que é o responsável pela adulteração do relatório, até porque ele enviou o relatório em que estava omitido, não uma vez, estavam omitidas 11 inserções do seu nome como tendo recebido as informações, e posteriormente a BIM, 9 de maio, já sem o ministro e com outra direção, encaminha espontaneamente ao Senado a Comissão Mista de Controle da Atividade de Inteligência um relatório retificado, e no dia 29 de maio complementa com os nomes dos chamados messengers. Então, recusar-se a ouvir quem pode nos falar sobre a omissão é, no mínimo, uma confissão de medo. E eu quero alertar especialmente aos meus colegas e amigos que por alguma razão aceitem esse tipo de orientação e impedem que se conheça a verdade, que isso não vai dar certo, porque a verdade vai aparecer. Muito obrigado. Senhor presidente, se me permite uma parte ao pronunciamento do senador Sérgio Moro, é só para lhe falar que, primeiro, cumprimentar pelo seu discurso e dizer que também fiz hoje, junto com vários outros colegas, nós demos entradas em todos os requerimentos que foram ontem rejeitados pelo grupo governista do governo Lula, que tomou a CPMI, que é um instrumento legítimo, histórico, da oposição, da minoria. E ficou muito feio porque ficou claro que nós da oposição votamos a favor de tudo, para investigar tudo. E o governo Lula, os seus representantes lá, parlamentares que ocuparam a CPMI, não quiseram investigar os atos do dia 8 de janeiro, os requerimentos da oposição. E esse caso comentado agora pelo senador Espiridião, a mim é clássico, ali não tinha como deixar de convidar, de chamar, de convocar o ex-ministro do GSI, o general do Lula, G. Dias. Então nós vamos insistir com esse requerimento e com outros também, como, por exemplo, as imagens do Ministério da Justiça. Por que não querem que a população brasileira tenha acesso às imagens do prédio, do estacionamento do Ministério da Justiça? Até quando vão tentar esconder isso? Mas a verdade sempre triunfa e nós vamos sequenciar, mesmo em minoria, mesmo sendo ali tomados por uma coisa que a maioria dos parlamentares que estão lá não assinaram a CPMI. Nós que queríamos a CPMI, mas não deixaram a gente investigar, pelo menos ontem. Mas não há mal que perdure para sempre e nós vamos insistir para que a verdade tenha... Para o senador Sérgio Moro concluir. Queria apenas encerrar... Opa, perdão.
Concedo a parte. Senador Sérgio Moro, Vossa Excelência me concede uma parte? Claro. Primeiro, parabenizar Vossa Excelência pela abordagem desse assunto. Embora eu não faça parte da CPI, ela já está com a composição completa, mas essa é uma situação que constrange àqueles que impediram a convocação do então ministro. Mesmo aqueles que são dessa trincheira política estão em desconforto, em absoluto desconforto. E não é para menos, porque quem diz querer uma investigação, mas trabalha para impedir a convocação de alguém que por ação, e aqui não vou dizer ação ou omissão, ação e omissão, facilitou para dizer o mínimo, deixar de tê-lo na CPI é uma demonstração muito clara de que não se quer a investigação dos fatos ocorridos naquele dia. E eu entendo que o Brasil quer saber o que aconteceu, quem cometeu erros, quem cometeu crimes devem pagar pelos crimes que cometeu, mas muita gente, em nome da função que exercia, praticou o crime e, nesse momento, está sendo protegido para não ser investigado. Então, homenageio Vossa Excelência pela abordagem. Quem perdeu com isso foi quem impediu a vinda dele aqui. Agradeço. Agora sim, senador Sérgio Moro, para concluir o seu pronunciamento. Agradeço os apartes, senador Girão, senador Marcos Rogério, também antes do senador Esperidião a mim. Eu quero só finalizar aqui, presidente, fazendo um elogio ao trabalho jornalístico que tem sido especialmente importante para a elucidação desses episódios. Foi a matéria da CNN que revelou, olha, o governo está mentindo, o governo está ocultando fatos. Podemos discutir o significado das imagens, mas é inequívoco que aquelas imagens estavam sendo sonegadas da sociedade, da população. Vimos agora que, apesar dessa ação para que nós não ouvíssemos o general, e mais uma vez, sem qualquer antecipação de sua culpa, temos que ser abertos a todas as possibilidades. Veio a Folha de São Paulo e publicou a matéria hoje, da suspeita de que o general tem adulterado informes da BIM prestados a esse Congresso. E se esse Congresso se prestar a não tomar as providências diante de uma possível adulteração, que não digo que ocorreu, mas tem que ser apurado, aí eu diria que nós estamos no lugar errado. Se nós não fazermos isso, o que esses episódios revelam, a imprensa fará e tornará o nosso papel muito menor. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senador Sérgio Moro. Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.